Olá pessoal, estamos estudando nosso exame físico e nesse bloco nós vamos avaliar as extremidades, ok? Já fizemos a avaliação em relação à cabeça, a face, tipos de faces, em relação ao olho, pupila, já avaliamos a região torácica, já fizemos aí a avaliação em relação à ausculta pulmonar, que é prioridade nas nossas provas de concursos e residências. Fizemos também no tórax a avaliação da ausculta cardíaca, muito importante aí saber a localização em relação ao nosso foco de ausculta cardíaca e a respectiva válvula aqui associada, né? Fizemos aí uma avaliação abdominal bacana em relação aos testes, né? Em relação ao teste de Murphy, colecistite, teste de Rosevig, teste de Bloomberg no ponto de McBurney, associado à apendicite. Então esses terminhos aí todos você deve ir guardando, tá certo? Depois do exame abdominal, fizemos análise aqui do exame neurológico, tá certo? É claro que a gente não fez aqui aquele exame neurológico detalhando cada passo a passo, porque eu quis focar no que realmente cai em prova, tá certo? O que é que inclui o exame neurológico e aqueles testes em relação à meningite, o teste em relação à hernia de disco de Lazeg, Kernicke e Brudzinski da meningite. Então essas palavrinhas-chave aí, além do teste de Romberg, que você viu que cai bastante em relação à ataxia. Então, o exame neurológico é muito importante, esses pontos que foram aqui levantados, né, para você. E agora nós vamos falar um pouquinho da avaliação das extremidades, com relação aqui aos nossos membros, tá certo? Em relação ao exame físico, onde eu vou estar avaliando aqui de forma a verificar mesmo a inspeção, né, onde a gente avalia a pele, avalia o pulso periférico, né, em relação aí às nossas extremidades, e alguns pacientes apresentam questões aí que podem favorecer a abertura de úlceras, tá certo? Tanto arterial quanto venosa, que é um tópico também que cai bastante em prova e é importante a gente diferenciar esses dois conceitos, tá? Com relação à extremidade também a gente tem os testes relacionados a TVP, trombose venosa profunda, também vai ser aí suspeitada no nosso exame físico em relação às panturrilhas. Então a gente vai também ver isso aqui. E o sinal de Godet, que é um sinal que avalia o cacifo, né? Que é a dígito pressão. A gente pega o dedinho, coloca no local edemaciado e fica o buraquinho ali associado a líquido extravasado naquele terceiro espaço. Então, essas palavrinhas-chave que a gente está falando aqui é o que é cobrado em relação às nossas extremidades e o exame físico. Vamos aqui observar uma questão que cobrou isso. É uma prova da Universidade Federal do Pará, de 2019. O sinal de Godet caracteriza-se como a avaliação clínica por meio da palpação da pele, durante aproximadamente 5 segundos. Então, o tempo, onde tem número, pode aparecer questão, a fim de se evidenciar edema. Então, palavra-chave para a gente, Godet, aqui é a palavra do nome do sinal, e ou cacifo, né? A gente também usa esse termo, tá? Que é o buraquinho formado, é justamente se formou cacifo aqui, ou seja, o Godet positivo, tá? Então, aqui nós temos edema. Considera-se positivo se a pressão, ou seja, o cacifo, formada não se desfizer imediatamente após a descompressão. O edema pode ser quantificado a partir desse sinal, né? Normalmente a gente faz isso em cruzes, em função do tempo de retorno da pele após a compressão e a profundidade que foi ali formada, tá? A palpação usada no sinal de cacifo é chamada de ponte-pressão. Eu pego alguma coisa pontiaguda e coloco ali? Não. Dígito pressão é o próprio dedo nosso, perfeito, né? É o dedo que faz a pressão. Dígito digital é dedo com dedo? Não. Em pinça? Não. É a polpa digital? Não, né? É dígito pressão, ok? O nome do teste. Maravilha. Então, você vai fazer um resumo aí com relação a todos esses testes e o exame físico aqui associado, ok? Cacifo, dígito pressão. E esse é o nosso sinal de cacifo aqui. Trouxe a fotinha bonitinha para você. Foto do Google. Esse nosso quadro, gente, em relação à avaliação de extremidade, ele é bem interessante porque a gente vai comparar o problema de circulação nas extremidades de acordo com os sinais e sintomas encontrados no nosso exame físico, tá certo? Esses nossos pacientes aqui com problema venoso, ele tende a ter uma congestão venosa. O problema venoso ele tem a ver com dificuldade de retorno venoso, tem uma insuficiência das válvulas da veia, né? Tem aqui uma obesidade associada, então aqui esse paciente tem uma chance de abrir uma lesão muito exudativa, hiperpigmentada,
né, congesta ali, tá certo? Na questão de paciente com insuficiência venosa, o que eu preciso para ajudar essa veia a drenar esse sangue? Eu preciso de compressão. Então, eu preciso de meias de compressão, né, curativo da bota de una, quando tem essas úlceras, são bem-vindos, né? E alguma coisa que ajude na compressão para ajudar no impulso dessa bomba aí de retorno venoso, tá certo? Já a úlcera arterial, ela tem um componente de obstrução. Ela é obstrutiva e o componente anatômico acometido é a artéria. Então, eu tenho uma obstrução por conta de uma lesão endotelial que formou um trombo ali e dificultou a passagem do sangue arterial para nutrir esse pé. Então, eu vou ter aqui um fluxo obstruído e dessa forma, para resolver esse problema, eu preciso encaminhar para o cirurgião vascular, para que ele possa fazer um bypass, né? Que é uma ponte, uma passagem alternativa para que esse sangue consiga nutrir esse pé, porque a chance de amputação, quando o paciente tem uma doença arterial periférica grave, é muito alta, tá? Eu posso avaliar essa diferença aí de pressão entre o membro superior e o membro inferior, essa dificuldade de perfusão, mostrando o ITB, índice tornozelo braquial, alterado quando esse paciente tem aí uma doença arterial periférica, tá certo? E é muito importante diferenciar isso, porque observe que depende dessa decisão a conduta do que eu vou fazer, no caso, se abrir uma úlcera, quando a causa dela é arterial e quando a causa dela é aqui venosa, tá? Então, eu tenho no venoso uma dor que aumenta à noite e depende da posição. A arterial tem uma dor ainda mais intensa, uma dor em queimadura, né, pulsando, cãibras e aumenta com exercício, porque é uma dor de isquemia, é uma dor de diminuição de oxigênio tecidual, tá? Por isso que no exercício eu consumo mais oxigênio, então a dor piora, tá? Parestesia em relação à sensibilidade. O venoso não tem alteração de sensibilidade, tá? Já a arterial, por falta de oxigenação nos nossos nervos que está irrigando ali, eu posso ter dormência, formigamento e diminuição da sensibilidade, tá? Que leva inclusive a claudicação intermitente. A cor. No venoso, eu posso ter uma cor normal, posso ter também uma coloração mais amarronzada, que é aqui o que a gente chama de hiperpigmentação, tá certo? Aqui é um print de tela do Potter, tá certo? Do livro do Potter. A questão de pálida e mais cianótica, nas provas de concurso, ela vai estar associada mais ao arterial, que é a falta de sangue ali no local por obstrução, traz aí uma coloração mais pálida e mais cianótica, no caso mais grave de obstrução, tá certo? A venosa, eu tenho uma questão que tá aqui, ó, alteração da pele, pigmentação marrom ao redor dos tornozelos, ok? Então, no sentido aqui da coloração do venoso, isso aqui é o que mais aparece em prova. Esse cianótico associado a venoso eu nunca vi, até a fisiopatologia não tem aí essa correlação, mas quando eu printei a tela eu nem tinha observado isso, mas é bom que a gente vê, né? Porque vai que alguma prova usa essa referência que é tão importante, né? Na nossa prova. Deixa ela aí. Mas o que eu quero que você memorize para paciente que tem dificuldade de retorno venoso, a gente tem aqui como verificação a hiperpigmentação, tá? O enchimento capilar no venoso não tem problema, até tem muito sangue ali, né? O arterial, a gente tem uma dificuldade de encher ali o sangue periférico por conta da obstrução. Edema, esse aqui é intenso, tem muita congestão, tem muito sangue ali que não consegue voltar ao coração, então sai do vaso e fica ali causando aquele edema importante. No problema arterial, ausente ou leve. O pulso no venoso não tem problema nenhum, a artéria está passando sangue, está de boa, né? Aqui não, o problema é na artéria. Então o pulso tibial, posterior e o pedioso vão estar aí diminuído ou ausente, tá? Na artéria, né, no comprometimento arterial, a pele fica fina, brilhante, diminui os pelos e a unha fica espessada, tá? Temperatura normal ao toque no venoso e o arterial, por falta de sangue, fica fria, pálida ali, aquela extremidade, ok? Outra coisa importante quando a gente fala de extremidade ou exame físico, gente, observe que a gente está aqui direcionando para a nossa prova, é o TVP, trombose venosa profunda, né, em relação aí
a formação de trombo no sistema venoso, eu tenho os sinais aqui que pode mostrar para a gente uma positividade, né, dessa TVP. O sinal de Romans é caracterizada por dor ou desconforto na panturrilha após o movimento de dorsiflexão aqui passiva do pé, tá? A questão lá do Potter, ele colocou um quadrinho de alerta, acredito de algum artigo publicado, que o sinal de Romans ele não é tão específico para a TVP e que a gente deve se basear nos exames de imagem que esse paciente tenha feito, tá certo? A gente sabe que hoje a gente tem o exame de laboratorial, exames laboratoriais do dedímero e o exame do Doppler aqui de membros inferiores para rapidamente confirmar essa questão aí da TVP, tá certo? Mas a título de prova de concurso a gente continua vendo aí o sinal de Romans, a sua importância em relação a detectar TVP. E algumas provas que trazem um aprofundamento maior trazem os outros sinais aqui de Bandeira e Bancroft, tá certo? Como provas do CESP, de residências também, pode vir cobrando não só o de Romans, que todo mundo conhece, como também o de Bandeira e Bancroft, tá? O sinal de Bandeira tem uma menor mobilidade da panturrilha quando comparada com outro membro, e o de Bancroft, quando tem aqui a palpação e o paciente sente aqui a dor, tá? Na palpação. Falando em TVP, a gente lembra de também associar o termo do score de Wills, tá certo? Que é um modelo de predição clínica baseado em sinais e sintomas, fatores de risco e diagnósticos alternativos, que estima a probabilidade pré-teste para a TVP e, consequentemente, o TEP, né? O tromboembolismo pulmonar. Esse score deve ser usado em associação com meios diagnósticos adicionais, que é o que a gente conhece aqui, que é o Doppler, né, de membros inferiores, e o teste laboratorial do dedímero, tá? Pacientes com baixa probabilidade, dedímero negativo e o teste de Doppler negativo, podemos seguramente descartar a hipótese de TVP, ok? Então os testes aí vão ajudar na confirmação dessas nossas informações. Lembrando que, falou em TVP, eu lembro também do sinal de Vichot, né? Na verdade, a tríade de Vichot. Tríade de 3 coisas, e essas questões de tríade em prova caem bastante, né, gente? Tríade de Vichot é quando o paciente tem 3 fatores aqui que levam a risco de formar trombos, né? Eu tenho, então, a lesão endotelial, que é o primeiro ponto ali para começar a deposição, né, de plaqueta, de fibrina, formando aquele trombo ali. Então, eu tenho a lesão endotelial, eu tenho a imobilidade desse paciente, eu tenho a hipercoagulabilidade, tá certo? Então, são 3 fatores que vão favorecer o aparecimento do trombo, que a gente chama de tríade de Vichot, tá? Em relação aqui à verificação do pulso, né? A gente está falando em avaliação periférica, mas existe o pulso também aqui observado na pulsação da artéria aorta abdominal, né? Tem o femoral, que é um pulso central aqui pra gente, tem o poplíteo, que é a região posterior aqui do joelho, né? Na região poplítea. Aqui outra foto, né? Do poplíteo, atrás do joelho. O pedioso e o tibial posterior, tá? Tibial posterior no maléolo aqui medial e o pedioso em cima do pé. Esses dois aqui, gente, são muito usados para avaliação de doença arterial periférica, tá? No paciente com diabetes, pé diabético, avaliação do pé diabético, esses 2 pulsos são muito avaliados, ok? Questão de número 20. As artérias carótidas refletem o pulso arterial mais fidedigno à frequência cardíaca, a qual pode ser auscultada no pulso apical, né? Então, a frequência cardíaca é diretamente ali o pulso apical, né? O quinto espaço intercostal, linha M clavicular, tá? E a carótida, a artéria do pescoço, né? É ali a mais fidedigna comparando a frequência cardíaca, que é um pulso central. Para avaliação do pulso, deve-se anotar o número de batimentos por 1 minuto, além de avaliar características como intensidade, ritmo e amplitude. Dentre as alterações possíveis de serem identificadas na verificação do pulso, assinale a alternativa que apresenta a alteração e o seu conceito correto. Observe, gente, que as questões de exame físico, eles cobram bastante esses terminhos, tá certo? Então, por exemplo, a gente viu bastante no contexto da avaliação abdominal, os sinais, né, avaliação neurológica, qual o nome daquele sinal, Kernick, Brudzinski, sinal de Murphy no abdômen, Bloomberg, Rosevig, Romberg. Então, tem muitos nomes aí que você precisa memorizar, tá certo? E aqui na avaliação da extremidade, com relação ao pulso, né? Não só da extremidade, mas pulso central também, a gente tem algumas anormalidades
identificadas no nosso pulso e que pode trazer aí o diagnóstico de algum problema nesse paciente, tá certo? E essa questão, que foi uma questão de prova de residência, aprofundou essa alteração do pulso. E como a gente está fazendo análise de forma aprofundada do exame físico, vamos relembrar isso aqui junto com vocês, ok? Então vamos lá na letra A. Pulso paradoxal. Caracteriza-se pela alternância de uma pulsação de pequena amplitude com uma pulsação de grande amplitude, enquanto mantém o seu ritmo regular. Então aqui, esse tipo de pulso não é o paradoxal, tá certo? Esse tipo de pulso aqui é o pulso alternante. Alternância alternante. B. Pulso bigeminado. Bi a gente lembra de 2, né? Decorre de uma pulsação normal, seguida de uma contração prematura. Então, bateu e bateu de novo. Sendo que a amplitude da pulsação, da contração prematura, é menor que a pulsação normal. Esse é o gabarito, tá certo? Bate 2 vezes, bigeminado, ok? C. Pulso alternante. Caracteriza-se por uma queda exagerada, maior que 10, na amplitude da pulsação durante a inspiração e um aumento da amplitude durante a expiração. Gente, quando eu tenho aqui uma alteração do pulso em correlação com a fase da expiração e inspiração, eu estou falando de paradoxal, certo? O que foi que a banca fez? Ele colocou o conceito de alternante no paradoxal e colocou o conceito de paradoxal no alternante, tá certo? Então você vai botar aí uma tabelinha no seu resumo, corrigindo o que é paradoxal aqui da letra C e o que é alternante da letra A, colocar o conceito de bigeminado que a gente viu também na letra B, tá? Letra D. Pulso em hipercinético. Apresenta uma amplitude maior do que o esperado, um aumento rápido até um pico estreito, seguido de uma queda súbita. Então, quando tem um muito alto e um muito baixo, o nome disso aqui, gente, é martelo d'água, tá? Então, lembra quando o martelo bate na água, né? Por isso que chama martelo d'água, tá certo? Ou de Corrigan, que é a pessoa que também descobriu isso. Então, esse pulso hipercinético não é esse pulso aqui que tem uma amplitude grandona e outra pequenininha. Esse chama martelo d'água, tá? Então, coloca na tabelinha para você também. O pulso martelo d'água, prontamente palpável e não é comprimido facilmente pelos dedos do examinador, ou seja, muito forte. Então, esse pulso muito forte é o hipercinético, ou seja, martelo d'água está na D, hipercinético está na E. Ele fez esse joguinho de palavras e você vai fazer uma tabelinha aí corrigindo essas alterações, ok? Vamos na questão 21, né, para a gente dar aí a visão geral do que foi trabalhado no exame físico, tá? A vesícula biliar, quando aumentada de tamanho, é palpável e na ausência de icterícia pode significar colecistite aguda, empiema vesicular ou até abscesso nessa região. Logo, a busca por dor ou sensibilidade no quadrante superior direito, né, quando divide o abdômen em 4. Se fosse em 9 partes, a gente lembra que é o hipocôndrio direito, tá? Deve ocorrer ao se comprimir o ponto cístico, solicitando que o paciente inspire profundamente. Em seguida, pode ocorrer resposta de dor intensa no ponto pressionado e a interrupção súbita da inspiração. Um indicativo clínico de colecistite, que é o sinal de colecistite Murphy. Murphy, ok, gente? Rosevig e McBurney. McBurney é o ponto. É o ponto, né, entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca. McBurney é o ponto, que é igual ao sinal de Bloomberg, que é de apendicite. Ok? Rosevig, eu comprimo o lado esquerdo e sinto dor do lado direito, também de apendicite, tá? Só que é um sinal diferente. Eu comprimo a fossa ilíaca à esquerda e dói à direita, tá? Murphy, a questão da vesícula, que é o gabarito nosso, tá certo? Muito importante aqui a gente conectar isso. Jobert, esse aqui eu nunca tinha visto cair em prova, certo? Essa foi a primeira vez que eu vi e pesquisei aqui para vocês. Ele tem aqui um timpanismo relacionado a pneumoperitônio, quando há uma perfuração gastrointestinal. Então anota aí, porque como caiu uma prova, né, pode ser que volte na outra prova sua, né? Tem um timpanismo
no local que era para estar maciço, né? Que é ali o fígado. Então, próximo ao fígado, que era para estar maciço, ele vai estar timpânico, secundário a um pneumo peritônio. Ok? Então, pneumo peritônio tem esse timpanismo aí, sinal de Joubert, tá? E o Giordano, ok? Ele é um sinal em relação à cólica renal, que é quando a gente vai fazer golpes aqui na região do flanco, né? E sente dor. Então, tem a ver com a questão renal. Essa questão, gente, é uma questão bem típica de prova no contexto do exame físico, tá bom? Perguntando aí em relação a esses sinais. Então, como é uma realidade muito frequente essa cobrança em prova, é claro que você não pode deixar de estudar, beleza? Vamos lá então. Próxima questão. O ritmo respiratório refere-se à sequência, à forma e à amplitude das incursões respiratórias, que devem ser observadas em um período de tempo. As alterações nesse evento levam a ritmo respiratório anormais. Associe as imagens abaixo a cada ritmo respiratório alterado. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o que, gente? É a apneia. Parou, não tem nenhum movimento respiratório. Então, a apneia está no 1, né? Então, uma apneia, grande novidade, professora. Não ajudou em nada. Ok, tudo bem. Vamos lá, então, para o nosso próximo item aqui. Tem a respiração, né? Aqui da Kussmaul, hiperpneia, Biot e Cheyne-Stokes, tá? Qual é aquela que a gente acha ali mais fácil, né? Nós vamos ter aqui a Biot, por exemplo, que é a mais irregular, né? O que tiver mais alterado aí de irregularidade, você vai na Biot. Então, qual é que está mais irregular que o 5? Cheyne-Stokes tem a ver o que, gente? Com aquele negócio que vai aumentando, chega no ponto máximo, diminui a apneia. Lembra? Então, Cheyne-Stokes é o 4 aqui, certo? E o irregular é o 5. Então, já vai lá e bota o 5 é Biot e o 4 é Cheyne-Stokes, tá certo? Então, até a gente já acha o gabarito aqui. Kussmaul tem duas formas de Kussmaul, tá certo? Kussmaul pode ser assim, rápida e profunda, como apareceu aqui nessa prova. Ou Kussmaul pode vir assim na sua prova, tá? Rápida, mas com períodos de pausa inspiratória e expiratória, ok? E aí, ficou a hiperpneia, que são respirações aí relacionadas à questão de profundidade, tá? Então, item 2, hiperpneia aqui pra gente. E fechamos o nosso gabarito, ok? Vamos agora na questão 23. Na mesma prova aqui de residência da Universidade Federal do Pará 2019, né? O exame físico, gente, é muito cobrado em prova, tá? Tanto de concurso quanto de residência. A micção involuntária durante o sono pode estar relacionada a um retardo na maturação funcional do sistema nervoso central, doença obstrutiva do trato urinário inferior, fatores genéticos, incapacidade de concentrar a urina, infecção do trato urinário e estresse psicológico. Então, aqui ele pegou a informação do Bruno em relação às causas relacionadas à perda involuntária aqui da urina durante o sono, tá? Esse trecho descreve aqui, se refere ao conceito de quê? Qual é o nome desse conceito aqui pra gente? Isso é enurese, tá? Enurese é o que significa micção involuntária durante o sono. A urgência urinária é aquela pessoa que não consegue, né, guardar a urina ali e acaba, às vezes, até perdendo, gerando uma incontinência. Polaciúria é o aumento da frequência, tá? E você não pode confundir esses dois termos. Poliúria, aumento de volume, tá? E polaciúria, aumento de quantidade de vezes que eu vou ao banheiro, ok? Aumento da frequência. Então, letra E, enurese aqui o nosso gabarito. Questão 24. Leia a situação hipotética a seguir. Paciente, 19 anos, sexo masculino, chega à unidade de pronto atendimento, referindo mal-estar, perda de apetite, vômito e dor abdominal na região periumbilical, iniciada há 24 horas. Na consulta com o enfermeiro, este, ao examinar seu cliente, realiza palpação do quadrante inferior esquerdo do abdômen do cliente, que resultou em dor no quadrante inferior direito. Isso aqui, gente, é o sinal de Rosevig, que tem correlação com apendicite, certo? Assinale a alternativa a seguir.
Item 1. Na palpação abdominal, o enfermeiro pesquisou o sinal de Roswig, que sugere a hipótese de inflamação peritoneal por apendicite aguda. Perfeito, né? Verdadeiro aqui o nosso item 1, tá? Então, o item 1 está verdadeiro. 2. Após terminar o exame físico, a próxima fase do processo de enfermagem é o planejamento? Não, gente. Misturou o exame físico aqui junto com o processo de enfermagem. Você vai lembrar do CDPIA. Terminou a coleta de dados, vamos para o diagnóstico, ok? Falso, item 2. Item 3. Na semiologia abdominal, o enfermeiro deverá sequencialmente realizar inspeção primeiro, ausculta depois, né? Essa ausculta, ela tem que ser a segunda etapa aqui pra gente, tá certo? Mas na sequência é percussão e depois palpação, tá bom? A ausculta tá certo aqui em segundo, mas depois vem percussão e por último a palpação. Por isso ficou falso aqui o item 3. O item 4. Algumas intervenções de enfermagem para esse caso são aliviar a dor, ok? Monitorar sinais vitais, ok? Controlar náuseas e vômitos que possam vir por causa da apendicite, ok? E monitorar balanço hídrico, ok? Todos os itens estão verdadeiros, aqui confirma o nosso gabarito. Agora vamos só ver o que está errado no 5. Considerando a possibilidade de ser um caso de apendicite, o enfermeiro deverá providenciar material para realizar enema? Não. Iniciando a preparação pré-operatória antes de o cliente ser encaminhado para a unidade hospitalar. Não precisa aqui fazer o enema, não é assim, depende da situação toda ali em relação a preparo cirúrgico, ok? Então, falso, portanto, o item 5 e fechamos o gabarito, a letra A. Inclusive, fazer um enema no paciente que está com apendicite pode gerar um aumento de pressão no local que já está ali, muitas vezes supurado, já está com problema. Então, não é aqui recomendado, ok? Então, isso traz pra gente o gabarito, a letra A. E terminamos a nossa parte aí relacionado ao estudo do exame físico. Espero que você tenha gostado da nossa aula sobre semiologia. O foco maior é pegar esses terminhos chaves em cada parte do nosso exame físico. No início a gente fez aquela visão geral, pele, né, situação do nível de consciência do paciente, aqui relacionando também os sinais vitais. Não deixa de assistir a aula de sinais vitais, onde a gente aprofunda cada um dos sinais vitais, inclusive a dor, né? Nós temos bloco lá falando exatamente aí do tratamento da dor aguda, da dor crônica, a avaliação da dor. Então também confere lá a parte de sinais vitais. E no exame físico, o mais importante aqui é pegar essas palavrinhas-chave em relação aos nomes dos sinais e o que representa. Observe que isso é o grande percentual de questões aqui nesse assunto, tá certo, gente? Vejo você em outras aulas aqui no Gran Curso Online. Beijo a todos e até a próxima.